Só quem é humilde e tem coragem de colocar-te diante de Deus e perguntar: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que o que o Senhor quer que nós obedecemos, né? Se temos essa intimidade com Ele, temos como perguntar a Ele, né? E não somente ao nosso pastor, né? Porque Ele é a autoridade. Não estou falando que não temos que usar o pastor, mas o pastor é usado sim por Deus. Ele é sim a autoridade. Temos que sim respeitar e obedecer a Ele, né? Mas primeiramente é o nosso Deus, né? Pois reconhece o senhorio dele, que está disposto a viver segundo os seus desígnios, o que o Guri falou anteriormente, né? Em Filipenses 2, 5 a 8, fala: tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse a se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só, Cristo Jesus veio, eu falo que em forma veio, né? E ele mesmo foi humilde, né? Ele obedeceu a Deus até o fim, né? Imagine só a pressão dele, mas ele quis obedecer. Ele obedeceu e olha que ele ganhou, né? O reino. Ele criou a maior parte, né, dentro de nós. Ele é o Cristo, ele é o Jesus. Então, a obediência fez com que ele fosse o nosso Salvador, né? A nossa vida, né? Hoje em dia. Então, vamos nos humilhar, né? Vamos ser mais humildes, vamos ser mais obedientes. E em Hebreus 5, 9, 8 a 9, fala: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser causa da eterna salvação para todos que lhe obedeçam. Você obedecem a Cristo? Você obedecem à palavra dele? Você obedece aos seus pais? Você obedece ao seu marido? Você obedece ao seu pastor? Se você não obedece a Cristo, a essas pessoas, quanto mais a Cristo, né? Quem quer obedecer a Deus precisa renunciar à própria vontade. Quantas vontades você renunciou na sua vida? Quanto tempo você deixou de fazer a sua vontade, os seus gostos, para fazer a vontade do outro, né? Para ser obediente e lá ajudar alguém, né? Isso é obediência também. E fazer a vontade de seus a sua própria vontade. Obedecer a Deus é renunciar ao pecado e viver a santidade. Então, você renuncia ao seu pecado? Você está sendo santo? Pois a carne não quer orar, a carne não quer ouvir a palavra, não quer sair do seu conforto para fazer a vontade do Pai. Então, as nossas vontades é o nosso conforto. Aquilo que você às vezes é chamado para fazer e você não quer fazer é porque não é a sua vontade, não é o seu gosto, né? Tá saindo do seu conforto, mas é a obediência. Você vai fazer aquilo por obediência, né? E por amor, tá? Não é só obediência, é por amor também. Porque não adianta nada você só fazer, vou obedecer, né? E não fazer por amor que Cristo nos deixou aí. Obedecer é renunciar ao conforto que gosta e agrada a sua carne e viver a obediência, anunciando aos nossos tempos e aceitando o tempo de Deus, né? Então, eu tenho um grande exemplo sobre isso na minha vida, né? Não renunciar no meu tempo, né? Eu fiquei muito tempo, 8 anos numa faculdade, então eu não parei, eu fui resistente a isso. Passou muita coisa assim na minha vida que poderia ser um escape, uma pedra para mim parar, e eu não parei,
porque eu sabia que lá na frente ia vir coisas boas. E mesmo que não vinha, né? Como eu falei num grupo aí, se não for para edificar a Deus, para mim é em vão. Né? Se não for para edificar alguém através da minha profissão, né? Para mim, um diploma não serve. Né? Então, não que eu estou perfeita, tá, gente? Tô aprendendo como todo mundo. Então, assim, eu tenho que aprender muito mais. Ainda tô meio lardinha aí, mas eu preciso aprender mais, crescer como todos. Mas é uma experiência que eu tive. Então, seja resistente, né? Renuncia às coisas que você gosta, né? Para fazer o bem para aqueles que precisam. Entendendo que as coisas não devem acontecer quando queremos, mas sim no momento em que Ele determina. Uma das palavras que é muito falada na que o pastor fala é Gálatas 5, 16 ao 22, que fala sobre a vontade própria da nossa carne, né? Que é a carne e o espírito, né? Com os desejos da carne e o desejo do espírito. Então, se você quiser abrir, tá? E ler depois, é Gálatas 5, 16 ao 22. Falam sobre renunciar à nossa carne e viver no espírito. Por fim, obedecer a Deus é viver amor. Então, se você ama Deus, se você ama Cristo, você vai obedecer por amor. O que significa não agir por interesse, não fazer barganhas por bênção, mas agir por amor, ou fazer sem esperar nada em troca, realizar sem esperar reconhecimento. Quebrei muita cara disso, tá? Mas é verdade. A gente tem que fazer as coisas por amor, não esperar reconhecimento de ninguém, né? As pessoas fazem por esperar reconhecimento, mas não é verdade. A gente tem que fazer por amar ao próximo, por amar a Deus, por amar as pessoas que estão em nossas voltas, né? O respeito, a obediência, né? A submissão. Então a gente tem que praticar isso. Em 1 João 5,3 fala: porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, se nós obedecemos, não temos peso, né? Não temos nenhum peso. E 1 Pedro 1,22 diz: purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amais ardentemente uns aos outros com o coração puro. Como está o seu coração hoje, né? Ele está puro? Você está fazendo as coisas puramente ou por querer algo, né? Ou por querer um troféu lá na frente? Às vezes não. A gente tem vários exemplos, né, na palavra que fala que não adianta nada você orar muitos dias, muitas noites, não adianta nada você estar na igreja se você não está fazendo aquilo por amor, né? Ministério, né? O seu ministério, você ama o seu ministério, você está sendo obediente naquele ministério, né? Então, isso é amor, tá? Ao próximo, amor ao seu líder também, né? Sendo de novo gerados, não se somente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E em 2 João 1,6 também fala: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, e que andeis nele. Então, obediência, né? Tá vendo como a palavra, muita coisa na palavra fala sobre obediência. Se nós obedecermos, se nós ouvir o mandamento, se nós guardarmos os mandamentos, nós vamos ver o reino, né? Nós vamos estar próximo, ser semelhante a ele, né? Então, é isso que eu entendi.
Nada pode satisfazer nossa alma, a não ser a intimidade com o nosso Deus, pois é na obediência a Deus que você encontra vestes de amor para usar e não ter culpa e medo. Então, se você tem essas vestes, você não tem medo, você não tem culpa, né? Propósito para cumprir, sabedoria do alto, a paz que você tanto procura e a verdade poderosa de ser quem Deus te criou para ser. Você aceita a verdade de quem você é? Você aceita não ser orgulhoso e não se humilhar, né? E rejeitar do jeito que você é? Não. A obediência também define nossa identidade e em quem somos em Cristo, pois Ele foi a obediência e um leva as outras atitudes para nos levar ao reino. Nada acontece sem a permissão, tempo e a vontade de Deus. Então, se temos a identidade de Cristo, se temos a identidade, se nós conhecemos o Cristo, nós também temos que obedecer a sua palavra. Quem não obedece a palavra é porque não acredita em Cristo, não acredita na palavra, não acredita em Deus, né? Então, acha que é apenas letras, né? Não pratica. Eu tenho muito também para obedecer muitas coisas. A obediência também define. Às vezes, uma doença pode ser a vontade de Deus para você acordar e tomar conta do templo que está vazio, ou uma pedra, ou algo que você tanto deseja e não aconteceu. Isso também pode ser para a santificação a Deus, obtendo a obediência no tal sim como no tal não. Então, se você, às vezes nós oramos muito assim por enfermos, né? Eu coloco sempre assim: Deus, faça a tua vontade, né? Cura conforme a tua vontade, né? Sabemos que tem muitas pessoas que ficam doentes pelo organismo, né? Por ficar doente, mas também tem outras pessoas que ficam doentes para santificar outras coisas, né? Às vezes acordar, às vezes tem aquela frase, né, que fala que é melhor pelo mal do que o mal vence pelo o bem vence pelo mal, né? Às vezes isso também pode santificar, pode ser para santificação, né? Não são as circunstâncias exteriores na vida do cristão que definem sua identidade, pois uma identidade em Cristo saudável se sustenta em quem Cristo é e de sua obra na igreja. Quando as pessoas começarem a entender quem são Deus, quem são em Deus, grande parte de seus problemas vão acabar. O sucesso no reino é estar no centro da sua vontade, na obediência. Então, mais uma vez, a obediência é essencial para que possamos enxergar o reino. Sua identidade é ser igual, semelhante a Cristo Jesus. Faça como Ele fez. Se humilha, se renuncie, seja amor para os outros e a si mesmo, porque se você obedece aos outros, você também é obedecendo a si também. Seja obediente à voz de Deus. E tem um versículo que em 1 João 3, a 1 ao 5, que fala: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que concede pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados.
e nele não há pecado. Então, se o mundo ainda te conhece, se você ainda é atraído pelo mundo, tem probleminha aí, né? Você não reconhece Deus como seu Salvador, como seu Deus, né? Você não entende a obediência, né, dele em sua vida. Então temos que reconhecer primeiro quem somos em Cristo e reconhecer quem é Cristo, né? Como o Guri falou na palavra dele, né, anteriormente, como ele tem também mostrado, se nós reconhecemos Cristo em tudo na nossa vida, tudo vai bem. Se obedecemos, tudo vai bem, né? E a desobediência, ela vai levar nós à maldição, às consequências, né? Que às vezes não são muito boas, mas leva, né? Que isso é como se fosse um castigo. Ah, você não obedeceu, então tem o seu castigo, né? Mas que isso também não seja um fardo, mas sim um aprendizado para obedecer, né, à frente. Agora eu vou falar umas perguntas, fazer umas perguntas para se analisarem. Quem você é? O que define quem você é? Em quem se baseia a sua identidade e qual é o seu alicerce? Falei a palavra, né, sobre o alicerce, né? Onde está o seu alicerce, né? Você tem sido obediente a Deus? Tem obedecido ao seu pastor e à sua autoridade? Então, deixo essa palavra para vocês, né? E se vocês quiserem, eu também mando, tá? Esse estudo a vocês para estudarem direitinho. Essas palavras foram que eu entendi sobre a obediência e também eu tô colocando na minha vida ainda mais, né? Para santificação, para santificar. E eu creio que isso é um grande fundamento, uma grande agir aí de nós, que depende de nós, que é a obediência, não a Deus, né? A Cristo primeiro, tá? Porque às vezes, muitas vezes a gente obedece algumas pessoas que às vezes não conhecem a palavra. E isso também pode ser uma maldição. Então você precisa entender a palavra, guardar a palavra, para que quando alguém for te repreender ou te liberar para algo, você possa lembrar: poxa, será que aquilo vai fazer bem para mim? Será que aquilo vai me mandar no foco, né, que é Cristo, né? Ou até o Eliezer, nosso pastor, ser usado, né, para nos direcionar, né? Às vezes, eu sei que muita gente procura ele, né, para, eu preciso comprar um carro, vamos orar. É na oração, né, que nós temos que seguir na posição, né, de servos e ser humilde e obedientes ao nosso Deus, né? Então, se somos obedientes a Cristo, então não tem o que dar errado, né? Então não tem que ter problema, né? E é isso, galera. Eu quero deixar essa palavra. Eu espero que vocês conseguiram compreender. Eu tenho um pouquinho de problema de fala, mas eu tô buscando em melhorar isso, né? Ter fono e tal, porque é necessário, né? Falar. E eu espero que isso seja para todos nós, né? E que possamos guardar, né, essas palavras no nosso coração e praticar elas também. Um grande beijo, amo todos vocês, estou com saudade. Continue aí orando pela minha prima, né? E é isso. Beijão.